O assunto de hoje que nós vamos ver é sobre a classificação dos seres vivos, a taxonomia. Devido às características dos seres vivos, que são bem divergentes, houve a necessidade de se criar uma maneira de se estudar. E aí foi onde surgiu a taxonomia. A introdução. Sistemática. Qual finalidade? Inventariar, descrever e classificar a biodiversidade e estabelecer as relações de parentesco entre as espécies. Uma das finalidades do estudo da taxonomia. A taxonomia é a descrição e classificação das espécies. Filogenia, relação evolutiva entre os organismos. O objetivo é classificar os seres vivos em categorias que possam ser referidas e facilitar o estudo. Em relação à classificação, surgiu lá no princípio da evolução da inteligência do ser humano e organizar os seres para poder estudar. E essa classificação artificial, ela é bem superficial, veja só, utiliza critérios arbitrários, não reflete as semelhanças e diferenças fundamentais entre os seres vivos. Como exemplo, como o habitat, a forma de locomoção e o tamanho dos vegetais. Aí você veja que aí nessa classificação, ele só agrupou a borboleta e o morcego porque voam, só foi isso. Não olhou os demais detalhes, que é necessário olhar diversos detalhes, como o habitat, forma de locomoção, reprodução e etc. Aí entra a classificação natural, que é a mais moderna, onde, olha o que acontece, baseia-se nas relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos, considera aspectos morfológicos, fisiológicos. Morfológicos são os órgãos, fisiológicos as funções, reprodutivos, genéticos essa parte hereditária e ecológico o meio onde eles vivem. Então, a onça e o morcego, eles foram agrupados como animais mamíferos, como vocês estão vendo aí na tela. Reinos históricos. Primeira classificação utilizando a taxonomia. Aristóteles, que foi um filósofo, ele classificou em reino animal e reino vegetal, por exemplo, os reinos. Nós sabemos que hoje nós trabalhamos com 5 reinos, mas na época ele só colocou ou se era animal ou era vegetal. A segunda classificação de Haeckel, em 1866, já apareceu reino animal, reino vegetal, reino protista, que era englobado bactérias, águas, fungos e protozoários. Vocês estão vendo aqui o esquema de como foi essa classificação. Bom, a terceira classificação de Copeland, em 1956, ele já colocou reino animal, reino vegetal, reino protista e reino monera, bactérias e cianobactérias. Quer dizer, já foi muito próximo do que nós estudamos hoje. A quarta classificação de Will Tucker, 1969, ele colocou na sua classificação reino animal, reino das plantas, reino protistas, reino monera, que são as bactérias, né? E reino dos fungos, fungi. Aqui está o esquema.
para vocês observarem essas duas classificações aí que foram citadas. Observações. Margler, em 1982, recente, né? É a classificação das águas pluricelulares no reino protista, ausência de tecidos organizados. Cavalier, em 1998, ele criou um sistema de 6 reinos: o Monera, protista, fungos, ou fungi, plantae, animalia e chormista. O reino chormista são águas com cloroplastos de 4 membranas, e aí por isso que ele criou os 6 reinos. E aí nós vamos ver agora o pai da taxonomia, que é Linneu. Em 1752, aliás, em 1758, Carlo von Linneu apresentou 5 categorias que inclusive nós trabalhamos até hoje, que foram as categorias taxonômicas de Linneu. Em 1758 foram reino, classe, ordem, gênero e espécie. Essas categorias vocês vão ver depois, que nós vamos pegar um exemplo, para aí você ir classificando o ser, que você quer agrupá-los, para facilitar o estudo. E Linneu, ele colocou aqui 5, mas faltava ainda o quê? O filo, que nós vamos ver daqui a pouco. As categorias filo, família, foram criadas posteriormente no estudo de Linneu. No sistema de classificação de Linneu, a espécie é a unidade de classificação, a parte básica do estudo dos seres vivos. Aqui vocês estão vendo a tabela com a classificação de um ser. Começa por reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aqui nós estamos vendo um exemplo da classificação. No caso, quem está sendo classificado aqui é o cão. Aí no reino que ele pertence, reino animal. Aí ele está junto aqui, por exemplo, lobo, raposa, urso, homem, sapo, assídia e barata. Quando vai para o filo, cordados, aí ficam todos, sai a barata, porque a barata é invertebrado. Quando entra no subfilo vertebrado, sai a assídia e só fica até o sapo, do cão até o sapo. A classe mamífera, só aqueles que mamam. Aí o sapo sai, aí fica o cão, o lobo, a raposa, o urso, o homem. Ordem, nós estamos classificando o cão, que é o cão doméstico. Ordem carnívoro. Aí entra o cão, o lobo, a raposa, o urso. Aí aqui é só um exemplo, tá certo? Claro que, por exemplo, carnívoros, existem vários no mesmo grupo do cão, mas aqui nós estamos pegando só esses exemplos que foram dados aqui. Família. Aí já saiu o urso, ficou só cão, lobo e raposa, porque é canídeos. Gênero, canis, só ficou o cão e o lobo. Espécie, canis familiares, só ficou o cão. Porque, observando esse exemplo, está aí uma explicação de que o cão doméstico ele se originou do lobo, porque ele está ali no gênero junto com o cão doméstico, o lobo, tá certo? E o cão, o nome científico doméstico é canis familiares. Vamos ver a sequência do estudo da taxonomia. Ouçam
1990, propôs uma classificação dos seres vivos em 3 domínios. Análise do gene, do RNA, que é o ácido ribonucleico. E aí ela colocou, acha bactérias matanogênicas, termófilas, halófilas e acidófilas. Bactérias comuns e organismos eucariotes. Ou seja, organismo que tem a célula completa, eucariotes, diferentemente de procariotes, que vocês devem lembrar, que são seres que não têm a célula completa. Os procariotes têm membrana citoplasma e o núcleo não está separado. E eucariotes não, membrana citoplasma e núcleo. Só para relembrar para vocês. Aqui mostra, eu vou sair aqui da tela, uma classificação onde começa pela vida, o domínio, o reino, o filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E aí nós já vamos para uma questão. Vocês estão vendo aqui o seguinte, os bichinhos e o homem. Uma questão até de Enem. Arca de Noé, Toquinho e Vinícius de Moraes. Aí aqui diz assim, nossa irmã a mosca é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito, aliás, de couro, mal sabe voar. Nossa irmã a barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão o grilo, que vive dando estrilo só para chatear. Aqui é tirado de Vinícius de Moraes, Arca de Noé, poemas infantis, e aí que diz o ano e etc. O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, ou seja, nós seres humanos. Quais animais foram citados? Aí vocês estão vendo aí a mosca, o mosquito, o besouro, a barata, borboleta, grilo e etc. Vamos lá. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade entre nós e estes animais é. O que é afinidade? Que nós poderemos estar sendo classificados junto com eles. E nós temos letra A, o filo, letra B, o reino, letra C, a classe, letra D, a família, letra E, a espécie. Por exemplo, nós somos da mesma espécie da mosca, do mosquito? Não, então a letra E não é. Nós somos da família? Não, porque nós somos hominídeo. Então, não. A classe, nós somos mamíferos. A mosca, o mosquito, o grilo é mamífero? Não. Então, não é a letra C. Só que eles são animais, do reino dos animais. Nós também somos do reino animal. Então a resposta correta vai ser a letra B, porque a letra A também não está correta, porque a letra A ele fala o filo. Nosso filo é cordado vertebrado. E esses animais foram citados aí no poema, eles são invertebrados. Então a resposta correta é letra B. Nomenclatura científica. Para a classificação dos seres vivos, o sistema é bidominal, 2 nomes. O primeiro nome refere-se à categoria do gênero, deve ser escrita com inicial maiúscula, e o segundo nome refere-se ao epiteto ou específico, define a espécie, deve ser escrito com inicial minúscula. Nome em latim ou latinizado, também você pode classificá-lo assim, usando o latim. Nome deve estar em destaque, sublinhado ou negrito ou itálico. Como exemplo aqui, ó, Crotalus terrificius. Aí vocês estão vendo que são 2 nomes, né? Geralmente são 2 nomes, começando com a letra maiúscula. O segundo nome com letra minúscula. O primeiro é o gênero, Crotalus, e o segundo
é especificamente da espécie em si. Então, Crotalus terrifius, que é o nome científico da cascavel. O gênero e o específico, a espécie, ou seja, a parte específica, né? Que nós falamos da espécie. E aí, juntando os dois, dá um nome científico. 3 nomes, pode aparecer sim. Olha aqui o exemplo. Anopheles nisoricus darlinge, mosquito prego. Aí o primeiro nome é um gênero, o segundo nome é um subgênero e o terceiro nome é uma espécie. Por isso que apareceram 3, porque tem um subgênero. Também pode acontecer assim, ó. Rhea americana alba, ema branca. O primeiro nome é um gênero, o segundo nome é a espécie e o terceiro nome é uma subespécie. Por isso que pode aparecer uma situação dessa de 3 nomes. Tautomeria é quando repete o nome. Por exemplo, aqui, gorila, gorila. Gorila, gênero, gorila, espécie, ou parte específica. Vamos mais uma questão. 2 garotos passeavam em um parque zoológico, observando espécimes animais da fauna sul-americana. Faziam anotações de taxonomia, hábitos de vida, habitat, para trabalho escolar sobre o tema. Na jaula das antas, encontraram a descrição: anta brasileira, tapirus terrestres, mamália, perissodactyla. E numa jaula vizinha, ali ele encontrou uma anta andina, Tapirus pichaque, mamália, perissodactyla. Muito bem. Aí, qual desses itens está correto? Vamos lá. Letra A. Esses 2 animais são roedores, perissodactylos, de mesma espécie. Eles são da mesma espécie? Não. Porque, olha o nome aqui, ó, Tapirus terrestres e o outro Tapirus pichaque. Letra B. São carnívoros. As antas não são carnívoras, elas são herbívoras, então já está errado. Letra C. São mamíferos, perissodactylos, de gêneros distintos. Bom, mamíferos são. Perissodactylos são, mas os gêneros são distintos. Aí você vai olhar o gênero, que é o primeiro nome, onde tem assim, Tapirus, a anta brasileira, e a anta andina, Tapirus. Então não são distintos, são iguais. Então não é a letra C. A letra D. As antas brasileiras e andinas representam espécies distintas. Realmente isso é a verdade, porque olha, a anta brasileira é terrestre e a andina é pichaque. Porém, pertence ao mesmo gênero. Tapirus, tapirus. E classe, porque se eles são do mesmo gênero, são da mesma classe, porque o que são? Mamíferos. A resposta certa vai ser a letra D. A letra A não está correta, vamos ver por quê. As antas brasileiras e andinas pertencem ao mesmo gênero, porém são de classe distintas. Se elas pertencem ao mesmo gênero, tapiro, tapirus, como é que pode ser de classes distintas? Está errado, porque qual é a classe delas duas? A anta brasileira e a anta andina. Mamífera, mamália. Então a resposta correta é a letra D. Classificação filogenética baseada em relações de ancestralidade evolutiva entre espécies atuais ou já extintas.
Proposição fundamental. Se uma novidade evolutiva surgir e se mantém em uma determinada espécie, todas as espécies dela descendentes herdarão essa novidade. Novidade evolutiva, característica que não estava presente nos ancestrais daquela espécie, ou seja, surgiu e depois foi transmitido para as próximas gerações. Conceitos fundamentais, cladística. Característica presomórfica, presente no ancestral mais antiga. Característica apomórfica, derivada e hereditária de uma característica plesimórfica, novidade evolutiva, define grupos descendentes de um ancestral. Sinapomórfia, compartilhamento de uma característica apomórfica por todos os descendentes de seu ancestral comum. Aqui está mostrando aqui um exemplo da clodagramas, representações gráficas das relações filogenéticas entre diferentes grupos de seres vivos, ou seja, mostrando que foi ocorrendo uma evolução, mas eles têm alguma coisa em comum nas suas relações evolutivas. Aqui mostra a evolução dos vertebrados, olha, até chegar nas aves e nos mamíferos. Aí vocês vão ver aqui, ó, aí veio os peixes, depois vieram os anfíbios, depois vieram os répteis. Dos répteis surgiram as aves e surgiram os mamíferos. Observe um detalhe seguinte, no 5 tem assim, ó, crânio dispacídico. Eu vou começar pelo 1. 1 são os vertebrados, onde surgiram os vertebrados, certo? O 2, surgiu a locomoção terrestre, e aí, porque os primeiros seres que surgiram foi os peixes. Aí passaram a surgir seres terrestres, aí onde surgem os anfíbios. E no 2 aparece a locomoção terrestre e os ovos amnióticos. No 3, surge o crânio. Aliás, o 3 é que é o ovo amniótico, onde vai evoluir para os répteis e as aves, certo? No 4, crânio sinapsídico, que é um crânio mais evoluído. No 5, crânio dispacídico, que é o caso dos répteis, o crânio dos répteis. E o 6, adaptação ao voo, no caso lá das aves. Aqui é só uma explicação de uma evolução. Aqui mostra mais claramente a evolução, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves. Dos répteis tiveram os dinossauros, né? Aí vieram as aves. Mostra que dos répteis surgiram as aves e uma linha surgiu os mamíferos até chegar nessa espécie. Aqui é a evolução dos crânios, craniados, evolução dos craniados e dos cordados, onde nós estamos nesse grupo. É uma evolução para mostrar que chegamos até os mamíferos, e aí você vai ver assim, ó, surgimento de crânios, depois mandíbulas, o esqueleto ósseo, evolução de 4 patas, ovos com casca, teve essa parte aqui dos peixes com glândulas e, aliás, pelos e glândulas mamárias, e surgindo os mamíferos. Deixa eu diminuir aqui. Aqui mostra a evolução das plantas. Aí vocês estão vendo aqui que nós tínhamos as briófitas, pteridófitas, que é um assunto que nós vamos ver
mais adiante, aí ocorreu a evolução dos tecidos, dos vasos condutores, da seiva bruta, a seiva elaborada, a semente, até chegar nas plantas superiores, onde vai surgir a flor e depois o fruto. E aqui temos a diferença do sistema para a classificação dos seres vivos. Olha só, nessa classificação nós temos domínios, Archaea, bactéria e Eucária. Aí nós temos o reino, que é nós sabemos que existem 5 reinos para se trabalhar. Deixa eu colocar aqui a minha imagem para facilitar. Aí você tem reino Monera, reino Protista, reino dos fungos, reino das plantas, reino dos animais. Lembrando que Monera são as bactérias, as cianobactérias, protistas, os protozoários, algas, fungos, aí vem as plantas e o reino dos animais. E aí, só nomes aqui embaixo, como as bactérias, protista, Archaea, protista, fungos, plantae, animalia, só são nomes em latim, tá certo? E aí nós estamos concluindo o assunto de hoje com vocês sobre a classificação dos seres vivos, tá bom? Um abraço a todos.